Saudações aos amigos e amigas que nos acompanham nas nossas reflexões sobre o Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Por que será que Jesus falava por parábolas? A respeito desse tema, vamos refletir hoje sobre a parábola da candeia, que consta do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse Jesus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-a, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus 5,15. Esse é um trecho do Sermão do Monte. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido. Aproximaram-se então os discípulos e perguntaram a ele: por que falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus a eles: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não ouvem, ouvindo não escutam e não as compreendem. Esses são trechos da parábola do semeador, após a parábola do semeador. E de causar para alguns certa admiração, porque a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire. Se o próprio Jesus então falava por parábolas ou por alegorias, que nem todos podiam compreender. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: falo-lhes por parábola porque não estão em condições de compreender certas coisas. Não entendiam a linguagem direta, por isso ilustrava-as com conhecimentos, com histórias que pudessem ser compreendidas por eles, histórias do seu cotidiano. Fazia uma analogia, uma comparação. E nos evangelhos encontramos mais de 30 parábolas, em torno de 35. E cada uma delas contada em uma situação em que Jesus se encontrava perante o povo, em determinada localidade ou em determinada situação. E utilizando-se daquela situação, então Jesus pregava os seus ensinamentos morais e contava-lhes uma história. História essa que, para os estranhos, poderia não ser familiar, mas para aqueles daquela localidade, daquela situação, lhes era bem familiar. E ao invés de ocultar conhecimentos, tornava-os mais claros, com certeza. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem as alegorias diretas, as colocações diretas. Digo-vos, porém, a vós, porque dado-vos foi a compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se fosse, de certa forma, crianças, ainda em desenvolvimento do seu intelecto. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Contava-lhes histórias relacionadas ao seu dia a dia, com um conteúdo concreto, em que as populações locais podiam, então, melhor compreender o fundo moral que ele passava. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sob o candeeiro, a fim de que todos os que entram a possam ver. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daqueles a quem se deseja instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz demais viva deslumbraria, sem os esclarecer. Então, quando a luz é muito forte, ela pode nos ofuscar. Então, é preciso que haja uma dosagem
de acordo com o entendimento de cada um de nós. Eis nisso a importância do estudo, do autoconhecimento, ou conhecimento de nós mesmos, do conhecimento da nossa sociedade, dos nossos costumes e do mundo em que vivemos, para que não venhamos a seguir por caminhos equivocados ou cair nas falsas crenças, como muitos irmãos ou nós mesmos, quando reencarnamos no passado, estávamos bem mais sujeitos. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Até nisto é preciso ver para quem se está dizendo esta frase. Para a população rural, essa afirmativa, a semente lançada à terra fora da estação não germina, é de uma compreensão muito mais fácil do que para as populações urbanas. Pois aquele morador da área rural sabe que, pela observação dos animais, das chuvas, das plantas em geral, eles reconhecem muito mais facilmente o momento exato de arar a terra e semear a semente, pelas suas tradições, pelos seus costumes e pela sua cultura rural. Já para alguém da cidade ou de uma população urbana, isso fica mais no sentido teórico do que prático. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Então, todos um dia compreenderão esses fatos, porque chegará, de certo grau, um desenvolvimento em que os homens procurarão por si a luz, no caso, do entendimento moral, e para afastá-los da obscuridade do entendimento. Se, pois, em sua previdência, em sua sabedoria, a providência só gradualmente releva a verdade, é claro que as desvendas, a proporção que a humanidade vai se mostrando amadurecida para receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram ou entendem e passam a possuí-las, quase sempre os ocultam do povo em geral, com o intuito de os dominarem. São esses aqueles que verdadeiramente colocam a luz sob o alqueire e não sobre o alqueire. Aqueles que se usam do conhecimento para explorar os outros. Mas a ciência e a inteligência avançam e rompem o véu misterioso, havendo-se, então, de penetrar no fundo das coisas e de eliminar de uma forma, aquela fé não compreendida, aquela fé cega, mas ao contrário, fazendo com que possamos acreditar naquilo que compreendermos da vida e do mundo em que vivemos. Pergunta-se que proveito poderia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conserva para alguns impenetráveis? E de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas ao seu destino? É como falamos, Mas tendo feito ele, Jesus, da caridade, o amor ao próximo, da humildade as condições básicas para a salvação do homem, disse tudo. Era tudo que o povo precisava saber, o essencial. E o essencial que nós precisamos compreender também. Por isso que os discípulos que estavam mais próximos a eles podiam compreender de uma forma mais clara aqueles ensinamentos mais abstratos, Ao passo que o povo ele precisava relacionar aqueles ensinamentos morais com fatos concretos. Daí há que haver dito, aos que já têm ainda mais será dado. Ou seja, quanto mais se compreende as coisas, mais fácil fica de compreendê-las.
Quanto menos se sabe, mais difícil é. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou imprecisões, né, acerca de muitos pontos, cujos eles ainda também não podiam compreender. E por vezes ele as explicava, essas parábolas, em particular a eles, para que eles melhor a compreendessem, porque eles iriam, no futuro, passar os seus ensinamentos morais para a humanidade, quando ele partisse de volta à espiritualidade, ou para a casa do Pai, conforme ele dizia. O Espiritismo hoje projeta, então, uma imensidade de luz, e para clarear muitos fatos ainda obscuros, ou precipitar, né, as ignorâncias que ainda trazemos entre nós, nos levando às reflexões, à prudência, né, ao entendimento de nós mesmos e do mundo, dado o seu tempo. Então, traz o Espiritismo, assim como traziam os ensinamentos de Jesus, as ideias de que precisamos amadurecer a sabedoria e os conhecimentos de acordo com os acontecimentos, para nos prepararmos para a aceitação da vida como ela é. As ideias abstratas da vida espiritual versus situações concretas da vida material. Se faz muito analogia das nossas vivências do dia a dia com o mundo espiritual, ou as vivências do espírito. Pois hoje, como o Espiritismo nos ensina, evoluímos em dois mundos. Temos a vida aqui no mundo material e também a vida no mundo espiritual. E esse contato entre os dois mundos é constante. Quando dormimos e nos desprendemos pelo sono, o espírito fica mais livre, mais liberto, ele se comunica com outros espíritos, com outros seres encarnados e desencarnados. E tem essa convivência no mundo espiritual. Às vezes, no outro dia, pela manhã, nos lembramos de parte dessas interações com os nossos irmãos através de sonhos ou algumas lembranças. A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual. Escondê-la à luz da sabedoria e da religião, né, embaixo de um móvel ou embaixo de preconceito, é retardar o andamento da humanidade, o nosso progresso. A recomendação dada pela parábola é que não se deve ocultar a luz do conhecimento e da sabedoria de ninguém, mas deixá-la à vista, para que todos possam ver e compreender, segundo o seu entendimento. E esse entendimento vai progredindo à medida que vamos evoluindo, né? Por isso que nunca é demais voltar a estudar os textos que já estudamos no passado. Pois a pessoa que estuda hoje, que lê um texto hoje, não é a mesma que leu um ano atrás, ou 5 anos atrás, ou quem sabe ontem. Nós nos modificamos, nós aprendemos coisas novas da vida. A vida é aclareada de acordo com as nossas vivências, né? Aqui, neste mundo em que vivemos, e também nos nossos contatos com a espiritualidade. No sentido espiritual a que Jesus falava, todos que receberem e compreenderem a luz de sua doutrina, precisam mostrar a todos, né, sem ocultação, passar adiante, não esconder a luz da verdade. E como ele mesmo disse, que brilhe a vossa luz diante dos homens, porque vendo as vossas boas obras, que são as irradiações ou materializações dessa luz de cada um, glorificarão a Deus Pai, que está nos céus, como dizia ele. Então estamos aqui, irmãos, para crescer e evoluir e compreender o mundo em que vivemos. E tudo aquilo que compreendermos da moral, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, também da doutrina dos Espíritos,
o algo bom que aprendermos na vida, não guardemos para nós, como um trunfo para ser usado contra o nosso próximo ou tirar vantagem. Mas vamos passar adiante, né? Esses ensinamentos espirituais, ensinamentos morais, para que todos possamos crescer juntos, como irmãos, filho de Deus, de infinito amor e bondade. E Jesus veio para nos ensinar essas coisas. E o Espiritismo para nos aclarear e melhor compreendê-las no nosso tempo. Que conforme o tempo passa, o mundo evolui, os costumes evoluem e precisamos, então, atualizar esses conhecimentos para a nossa compreensão atual. Isso o Espiritismo nos faz de uma forma exemplar. Que a luz de Jesus esteja em nossos corações e Deus Pai nos ilumine e nos dê saúde e paz, hoje e sempre. Que assim seja.